Romanos capítulo 10, nós vamos fazer essa leitura, mas a pregação será em Josué capítulo 4. Eu quero ler esse texto porque ele apoia a mensagem da pregação que está em Josué capítulo 4. Vamos ler Romanos 10, versículo 1 até o versículo 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos agora ao livro de Josué. Chegamos ao capítulo 4. O irmão Eduardo está nos ajudando com as gravações, então quem quiser a sequência, então no canal da igreja no YouTube tem as pregações anteriores, pode dar continuidade, nós vamos até lá no capítulo 13 de Josué. Então, Josué capítulo 4, a palavra de Deus nos diz assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão,
no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parados no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram adiante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vamos orar e pedir o auxílio do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós apelamos para a bondade do Senhor e nos conceder a graça do seu Espírito Santo, para que possa vencer as nossas fraquezas e assim nós possamos ter boa compreensão da mensagem do Senhor, mas sobretudo nós possamos experimentar em nosso coração uma transformação profunda, para que dia após dia possamos negar mais e mais a nós mesmos e submetermos toda a nossa vontade, todo o nosso desejo, todos os nossos planos, palavras, pensamentos, gestos e ações diante do Senhor de toda a terra. Ó Deus, nós pedimos que Tu nos ajude para que nenhum interveniente venha a atrapalhar o bom andamento do restante desse culto e da pregação, mas que haja da parte do Teu povo o privilégio de ouvir com clareza a mensagem de Jesus Cristo. Também ajude o Teu servo para que possa transmitir no poder do Espírito Santo a mensagem do Senhor ao Teu povo congregado aqui nessa noite de domingo. Rogamos também que esta mesma bênção seja espalhada pelo mundo todo, onde a Igreja de Cristo está reunida para invocar o Teu nome e adorar na beleza da Tua santidade. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, também os visitantes que estão conosco nessa noite, é sempre uma alegria para nós receber visitantes. O capítulo 4 do livro de Josué começa exatamente onde terminou o capítulo 3, com os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança parados no meio do Jordão. Essa é a cena. Lá estão os sacerdotes parados, carregando a Arca da Aliança. O Senhor havia feito secar o Rio Jordão e todo o povo de Israel atravessou o Rio Jordão a pés enxutos, e agora eles estavam parados
na outra margem do Rio Jordão. O Senhor fizera aquele grande ato na vida do povo de Deus. E essa é a conclusão até esse momento. Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão e aos seus descendentes de que introduziria Israel na terra de Canaã. Agora, no capítulo 4, o que nós temos é um sinal que vai manter na mente do povo de Deus durante toda a história esse grande ato do Senhor Deus secando o Rio Jordão para que o povo de Israel passasse. Então, esse memorial de pedras é o sinal de Deus para preservar essa mensagem do coração do seu povo. Agora, a passagem de Israel pelo Jordão é apenas um dos muitos e grandes atos redentivos de Deus no Antigo Testamento. Nós temos a saída do povo de Israel, nós temos as pragas sobre os egípcios, nós temos o animal que foi morto para que o sangue pudesse salvar o povo da matança dos primogênitos. Então, entre tantos atos redentivos de Deus no Antigo Testamento, nós temos também essa passagem do povo de Israel pelo Jordão. Então, assim como outros atos redentivos, a passagem do povo de Israel pelo Jordão aponta para a redenção final que Deus vai realizar em favor do seu povo em Jesus Cristo, o seu Filho. Então, nessa pregação, nós vamos ouvir sobre o sinal da redenção final que Deus realizou em Jesus Cristo. O memorial de 12 pedras. Então, nesse memorial, é o sinal de Deus, da obra de redenção final que Deus realizou em Jesus Cristo. Esse capítulo 4, para nossa melhor compreensão, ele está dividido em 2 momentos. Em cada um desses momentos, o centro da narrativa é a presença do Senhor por meio da Arca da Aliança. Assim, no primeiro momento, do versículo 1 até o versículo 10, nós lemos sobre os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança parados no meio do Jordão. Eles permaneciam parados. Todo o povo já havia atravessado e estava acampado às margens do Jordão, por entre as árvores do bosque, conforme nós cantamos no Salmo 96. E os 12 homens que Josué havia já anteriormente separado, nós vemos isso no capítulo anterior, esses homens então descem ao Jordão e um de cada tribo pega uma pedra grande, conforme ele conseguia carregar, e coloca essa pedra no ombro e então segue com essa pedra até o acampamento onde Israel haveria de armar as suas tendas para passar aquela noite. Essas 12 pedras, então, elas serviam como um sinal que apontava para a obra redentiva que Deus estava realizando ali no meio do povo de Israel no Jordão. E como sinal, esse memorial de 12 pedras servia para manter na mente das gerações seguintes esse grande ato do nosso Deus, fazendo o Rio Jordão secar para o povo de Israel passar. E no futuro, quando as crianças, olhando para aquele memorial de pedras, perguntassem aos seus pais: pai, o que significa isso? Então os pais teriam a oportunidade de instruir os seus filhos no conhecimento salvador do Senhor, mostrando como Deus, com mão poderosa, abriu o Rio Jordão para que o povo de Israel entrasse e possuísse a terra da promessa. Antes do segundo momento, Josué ordena para que os homens armassem um memorial de pedra agora dentro do rio. Então, as pedras, 12 pedras foram levadas para o acampamento, mas agora 12 pedras são levantadas dentro do rio. Esse memorial
que estava dentro do rio não ficava visível como aquele que seria armado lá fora. Mas apesar disso, ele estava lá como testemunho de que Deus um dia havia descido aquele Jordão e feito com que as águas do Jordão fossem retidas para que o povo de Israel passasse a pé enxuto. Isso é o versículo 9. Então, no segundo momento, que vai do versículo 11 até o final, começa exatamente com a saída dos sacerdotes que levavam a arca para fora do Jordão. E quando os sacerdotes que levavam a arca colocaram os pés fora do Jordão, as águas que estavam retidas 1000 acima, na altura da cidade de Adã, como nós vimos na pregação passada, essas águas começaram de novo a descer e a encher o rio Jordão até o Mar Morto, que era o seu destino, e de tão cheio que estava, voltou a transbordar sobre todas as suas ribanceiras. Então isso mostra que não era um período de vazão do rio, mas era realmente um período das grandes enchentes por causa das geleiras que inundavam o rio Jordão em sua cabeceira. Então os sacerdotes que levavam a arca passaram adiante do povo que estava ainda às margens do Jordão, no meio das árvores, e passou adiante para o acampamento nas campinas de Jericó. Depois dessa primeira faixa de árvores que marginava o rio, era uma campina que se estendia até a cidade de Jericó. Então a arca do Senhor passou adiante do povo, indo ao acampamento, e todo o povo seguiu atrás da arca do Senhor, sendo na sua frente estava o grande exército de Israel, composto pelos 40.000 homens de guerra que foram separados das 2,5 tribos, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, conforme nós mencionamos também na primeira pregação. Era o dia 10 do primeiro mês, o mês de Abib, o mês que inicia o calendário de Israel. E faltavam 4 dias para a celebração da Páscoa, quando o povo de Israel atravessou o Jordão, e nós veremos mais sobre essa celebração na próxima pregação, no capítulo 5. Então, no lugar que posteriormente ficará conhecido como Gilgal, é provável que ele não se chamasse Gilgal naquele momento, mas é em virtude de tudo que está acontecendo aqui, que esse lugar recebe o nome de Gilgal, nas campinas de Jericó, bem próximo já à cidade de Jericó, portanto, já de frente para a cidade, e toda Jericó poderia olhar e ver o povo acampado, até mesmo das suas muralhas. Então, ali, Josué levantou as pedras que foram retiradas do rio, as 12 pedras, e ali Josué levantou essas pedras em memorial diante do Senhor. Não tem como dizer exatamente como essas pedras estavam organizadas. Algumas traduções já colocam em coluna, então a gente imagina aquele monumento em forma de coluna, de altar, mas não dá para ter certeza exatamente como essas pedras estavam organizadas. Alguns comentaristas sugerem então que essas pedras estavam organizadas em pé, em forma de um círculo, porque a palavra Gilgal em hebraico tem esse sentido circular. Então alguns sugerem que há uma relação com o nome da palavra aqui. Mas, embora não se saiba exatamente como as pedras estavam dispostas, organizadas, o certo é que alguma organização nessas pedras existia, porque o texto usa a palavra levantou e não simplesmente jogou. E, do outro lado, um amontoado de pedra não chama a atenção de ninguém. Né? O que chama a atenção era se realmente aquelas pedras estavam dispostas de tal maneira que as crianças, ao olharem, iriam perguntar: pai, o que são essas pedras? Mas um monte de pedra na calçada, o filho nunca vai passar do lado do pai e dizer: pai, que pedras são essas? Hein? Mas se elas estão dispostas de uma certa maneira que chama a atenção, isso realmente era o propósito desse memorial, conforme nós vimos lá no versículo 6. Era para despertar nas crianças essa curiosidade para saber por que aquelas pedras estavam ali. Então, provavelmente há uma organização nesse memorial, mas não sabemos exatamente como era.
O texto no versículo 7b diz ainda que deveria ser um memorial perpétuo. Nós sabemos que Josué tinha mais ou menos 80 anos quando passou o Rio Jordão. E no final do livro, em Josué capítulo 24, nós lemos que Josué morreu com 110 anos. Então, nós temos aqui, desde esse acontecimento até a morte de Josué, nós temos mais ou menos 30 anos. E nós podemos dizer com certeza que essas pedras que foram colocadas estavam lá pelo menos 30 anos depois, quando provavelmente o livro de Josué foi escrito próximo da morte de Josué, quando ele estava perto de completar 110 anos, e nós lemos no versículo 9 que ainda essas pedras ainda estavam lá. Mas nós não sabemos, depois disso, por quanto mais tempo essas pedras continuaram servindo como um memorial para o povo de Deus. É possível, embora não podemos afirmar, que durou realmente muito tempo, seja aquele memorial de pedra que estava no acampamento, seja aquele memorial que foi construído dentro do rio. É possível que eles tenham perdurado durante muito tempo e tenha resistido até a época do Novo Testamento. Nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 9, que João Batista, enquanto estava censurando os escribas e fariseus que vieram para observar o batismo de João, João Batista, quando censura os fariseus, ele faz isso apontando para as pedras que estavam ali, até dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, alguns sugerem que essas pedras que permaneciam ali eram aquelas pedras que testemunhavam de que naquele Jordão, um dia, Deus havia feito secar para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Então, esse memorial de pedras, que se elas mesmas não continuaram visíveis diante dos olhos dos israelitas, o certo é que ela continuou por meio da Escritura Sagrada, que registrou esse acontecimento de Deus. De modo que, visivelmente ou por meio das constantes leituras e pregação da palavra de Deus, esse memorial de pedras continuava servindo para trazer a lembrança de cada israelita aquele ato poderoso que Deus havia realizado no Rio Jordão, fazendo o Rio Jordão secar e o povo de Israel atravessando até enxuto. E a lembrança desse ato redentivo de Deus na travessia do Jordão, ele deveria causar um efeito diferente nas pessoas. Os últimos versículos, então, do capítulo 4, falam sobre esse efeito que o grande ato poderoso de Deus na travessia do Jordão está causando no povo de Israel, mas também nas nações vizinhas e em todos os povos. Nós já lemos no capítulo 2, naquela pregação que falou sobre Josué como um sinal aos gentios, de que os habitantes de Canaã estavam debaixo de terror, de grande pavor e de medo, por causa dos atos redentivos que Deus havia realizado anteriormente, abrindo o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, destruindo o reino, a margem oriental do Jordão, quando o povo de Israel estava caminhando para a terra de Canaã. Então, essas grandes obras de Deus realizadas nesse mundo, elas servem para mostrar ao pecador quem Deus é, o Deus poderoso que Ele é, e para causar terror no coração dos pecadores. Agora, é verdade que nem sempre os pecadores estão levando em consideração as grandes obras de Deus nesse mundo. E muitas vezes essas grandes obras são ignoradas pelos pecadores. Mas até isso acontece segundo a vontade de Deus para a própria ruína desses pecadores. Outras vezes, porém, o Senhor ilumina
o coração dos pecadores, para que eles possam olhar, ver e reconhecer a mão de Deus nos grandes atos que acontecem nesse mundo. O poder de Deus, ele é percebido, a sua santidade é reconhecida, é revelada, e o juízo de Deus contra os pecadores que atentam contra esse poder e santidade de Deus é também manifestado aos pecadores. E não poucas vezes os pecadores reconhecem o seu estado de miséria e ficam debaixo de grande terror quando eles percebem que há um Deus todo-poderoso e santo que está ofendido profundamente com o pecado dos pecadores e que decidiu que vai destruir os pecadores por causa dos seus pecados. De vez em quando, pecadores percebem essa indignação de Deus contra o pecado e ficam apavorados. Isso aconteceu com os habitantes de Canaã. O testemunho de Raabe foi que eles nem conseguiam ficar de pé. Eles tremiam. O pavor estava tomando conta do coração desses pecadores. Mas apesar de receberem a iluminação do Espírito Santo para reconhecerem os seus pecados e para reconhecerem o juízo de Deus contra os pecados, eles foram deixados em seu estado de pavor e de medo para receberem sobre si a merecida recompensa dos seus pecados. E assim veremos que vem o juízo de Deus sobre a cidade de Jericó, sobre toda Canaã e sobre o mundo inteiro que não se rende aos pés desse Deus todo-poderoso e santo. Esse foi o efeito que este grande ato redentivo de Deus na passagem do Jordão, como outros mais, causaram nas nações ímpias, pecadoras, que presenciaram ou ouviram sobre esses atos poderosos de Deus. Mas no coração dos israelitas crentes o efeito era outro. No coração dos israelitas crentes esse ato deveria causar não um pavor, mas um santo temor. Mesmo os pecadores que estão experimentando a obra do Espírito Santo, estão passando por um processo de regeneração, estão provando a regeneração do Espírito Santo, mesmo esses pecadores ainda sentem o horror dos seus pecados. Mesmo esses pecadores ainda tremem diante da santidade de Deus e da ameaça de castigo. Nós lemos sobre isso, por exemplo, em Salmo 119, versículo 120. Arrepia-me a carne com o temor de ti e temo os teus juízos. Quem está dizendo isso é um crente. O crente ainda se arrepia diante da santidade de Deus e diante do justo juízo de Deus contra os pecados. O pecador, crente, ele ainda sente espanto diante de Deus por causa da grandeza de Deus, da magnificência de Deus, da santidade de Deus. Ele sente que por causa dos seus pecados, tudo que ele merece é de fato a ira de Deus sobre ele. Isso realmente não tem como não causar espanto em cada um dos pecadores redimidos. Porém, Deus não deixa os pecadores crentes debaixo desse horror por causa do seu poder e majestade. Mas para os pecadores que estão provando da graça de Deus na regeneração, o Senhor vem ao seu encontro com amor. E o amor de Deus manifestado a pecadores crentes lança fora todo medo. Nós lemos sobre isso em 1 João capítulo 4, versículo 18. Quando nós, como pecadores, estamos olhando para nós, para o nosso estado de miséria e reconhecendo que nós merecemos, isso de fato nos faz estremecer. Mas ao invés de permanecermos trêmulos diante desse horror,
nós somos conduzidos à presença amorosa do nosso Deus. E na presença do nosso Deus, todo o espanto da sua majestade e poder sai quando Ele revela o seu amor salvador para com homens e mulheres que estão sendo chamados, escolhidos por Deus. Pecador que de um lado pode olhar e se espantar por causa da grandiosidade do poder de Deus, da santidade de Deus, do outro lado ele pode admirá-lo por seu amor que lhes é revelado. E assim, esse pecador crente, ele pode reverenciar a Deus de todo o seu coração, com louvores ao nome do Senhor. Isso, de fato, o pecador crente, ele tem as duas coisas. Ele não tem somente o espanto por causa da ira de Deus revelada contra o pecado, mas ele tem do outro lado o espanto por causa do amor de Deus revelado a pecadores que só mereciam o inferno. Com isso, os pecadores crentes podem sinceramente louvar e bendizer o nome do Senhor. Foi esse espanto reverente que tomou conta daquela crente Raabe, quando ela pronunciou as palavras do capítulo 2, versículo 9 a 13, reconhecendo que o terror de Deus havia caído sobre todos os habitantes de Canaã. Ela, porém, estava experimentando exatamente aquilo que os salvos por Cristo experimentam, que é a confiança de se proteger da ira de Deus em Cristo Jesus, que foi nos dado como Salvador. Raabe, ela não age como o restante dos habitantes de Canaã, morrendo por causa de seu pavor e medo, mas ela corre para Deus e apela para a bondade e misericórdia de Deus, como nós vimos na pregação do capítulo 2. Então aqui nós temos em Raabe o sinal de um crente, de um pecador que está experimentando essa obra de redenção por Deus, e o medo não é o fim para a sua condenação, mas o pavor derramado sobre pecadores crentes é o pavor que nos leva para mais perto de Deus. Não tememos a morte, porque até mesmo diante do pavor da morte e do juízo de Deus, nós corremos para Cristo e encontramos segurança e conforto em Cristo Jesus, que foi nos dado como Salvador. Há muitas coisas que nós podemos destacar nesse capítulo 4, como por exemplo o fato de que todas as coisas estão acontecendo aqui com o cumprimento de tudo que Deus havia ordenado por meio de Moisés a Josué e agora Josué ao povo. Desde o primeiro capítulo nós lemos que Josué foi chamado para guiar o povo em obediência àquilo que Deus havia ordenado a Josué. Mas eu quero destacar outras duas coisas que estão ligadas com a conclusão desse capítulo 4. A primeira delas é que o ato redentivo da travessia do Jordão aponta para o grande ato redentivo de Cristo Jesus na cruz. Porque foi em Cristo que Deus consumou a obra de salvação e realizou a purificação dos nossos pecados. Então aquele memorial de 12 pedras que Josué levantou em Gilgal apontava para essa grande obra redentiva de Deus em Cristo Jesus. Naquele momento, esse memorial de 12 pedras servia para manter esse ato redentivo na mente do povo até o dia quando o povo seria direcionado para a obra redentiva final em Cristo Jesus. Mas nós hoje, nós temos mais do que isso. Nós temos mais do que aquele sinal de 12 pedras. Agora,
nós temos mais do que aquele ato de Deus no passado, que já foi um ato poderoso, mas agora nós temos a obra completa de Deus na redenção de pecadores. E agora nós temos sinais muito mais poderosos do que a passagem de Israel pelo Jordão. Agora nós temos batismo, nós temos Santa Ceia, que aponta com mais clareza para a obra que o Salvador realizou em nosso favor na cruz do Calvário. Segunda coisa, os pais em Israel, eles deviam ensinar os seus filhos sobre a passagem de Israel pelo Jordão. Os pais tinham o compromisso de levar os seus filhos até Gilgal para que eles pudessem ver aquele memorial. Em qualquer parte em Israel, eles levavam o seu filho a Gilgal para que as crianças pudessem ver. E então na sua mente ficasse fixa a imagem daquele altar que apontava para a obra de Deus. E era muito comum que judeus que saíam lá da Galileia, lá de cima, posteriormente, principalmente após o cativeiro babilônico, os judeus eles não passavam por dentro de Samaria, que ficava no meio do território de Israel ao norte e ao sul. Galileia ao norte, Judá ao sul, Samaria no meio. Os judeus, para não passar por dentro de Samaria, eles faziam uma viagem até a margem do Jordão e desciam até a altura de Jericó para subir para Jerusalém. E nós temos inclusive alguns acontecimentos que se dão exatamente nessa estrada que vai de Jericó a Jerusalém, como por exemplo a parábola do bom samaritano, que foi agredido ali naquela estrada. Então era uma rota muito comum feita pelos judeus. E quando eles desciam da Galileia para a Judéia, eles passavam pelo memorial de pedra, para que os seus filhos pudessem fixar os seus olhos sobre aquele memorial e se lembrar da história que seus pais lhes contavam. E que um dia Deus fez secar o Jordão para que o povo de Israel passasse. Essas pedras despertavam a curiosidade das crianças, e assim os pais tinham a oportunidade de ensiná-las cada vez de novo as obras de Deus do passado na história do seu povo, na história da redenção do seu povo. E os pais piedosos em Israel não mediam esforços para isso. Sair de lugares distantes para ir para Jerusalém para adorar o Senhor não era demais para qualquer pai piedoso em Israel. Nós cantamos sobre isso no Salmo 122, no início desse culto. Nós celebramos o fato de que o povo de Deus deixava as suas cidades, as suas tribos, para caminhar para Jerusalém, quilômetros, dias e mais dias de viagem, a pé, sentado em burrico, para aparecer diante do lugar onde os tronos de justiça estavam firmados. Os pais em Israel, os pais piedosos, eles não mediam esforços para levarem de longe os seus filhos até aquele memorial de 12 pedras que lembravam os seus filhos sobre os atos redentivos do Deus de Israel. Mas esse memorial talvez nem existe mais, nem dentro do rio, ninguém sabe. Mas eles estão na Escritura Sagrada. E nós podemos aprender sobre ele quando nós estamos lendo e ouvindo a pregação da Palavra de Deus nesse capítulo 4. Mas nós hoje temos mais do que aquele memorial de pedras que apontava para a passagem de Israel no Jordão. Nós temos batismo, nós temos Santa Ceia, que aponta para a obra completa de Cristo. E batismo e Santa Ceia são sacramentos que acontecem de maneira recorrente em nosso meio. A ceia, mensalmente. E os filhos são muito mais, o batismo é muito mais frequente ainda quando as famílias da igreja estão sendo abençoadas por Deus com filhos. E isso faz com que cada vez de novo a igreja esteja aprendendo sobre a obra redentiva de Cristo, cada vez que nós realizamos um batismo na igreja.
Porque quando nós realizamos um batismo na congregação, não apenas os pais daquela criança estão assumindo os compromissos diante de Deus, mas toda a congregação que tem filho batizado é relembrado dos seus compromissos diante do Senhor. Compromissos de instruir os seus filhos no temor do Senhor. Pais piedosos devem ensinar aos seus filhos o significado desses sacramentos. Eles devem também ensinar aos seus filhos todos os atos redentivos que Deus realizou em favor do seu povo no passado, no Antigo Testamento. E quando os pais estão lendo sobre esses atos redentivos que Deus realizou, seja no passado do povo de Deus, seja na nova aliança por meio dos sacramentos que o Senhor Jesus estabeleceu, os pais estão dando ocasião para que os seus filhos pequenos perguntem: pai, o que significa isso? E os pais piedosos podem conduzir os seus filhos no conhecimento salvador do Senhor, ao ensinar o significado do batismo, ao ensinar o significado da Santa Ceia do Senhor. Como, porém, os nossos filhos perguntarão sobre o que eles nunca ouviram? Por isso lemos Romanos logo no começo. Como eles perguntarão do que nada ouviram? Se nós queremos, amados irmãos e irmãs, que os nossos filhos, que as nossas crianças, que os filhos da aliança se interessem pelas coisas do Senhor, nós precisamos ler com ele todos os dias sobre os atos redentivos que Deus realizou na vida do seu povo. Se queremos que os nossos filhos conheçam a Deus, se nós queremos que os nossos filhos saibam o que Deus fez na história do seu povo no passado e no presente, se nós queremos que os nossos filhos aprendam sobre a obra completa de redenção que Deus operou em Jesus Cristo, o nosso Salvador, inclusive a redenção prometida a eles, então nós precisamos assumir o sério compromisso de ler a palavra de Deus com as nossas crianças. Não privem os seus filhos do conhecimento do Senhor, porque não há salvação fora deste nome, Jesus. Nossas crianças precisam aprender de Deus para aprender a temê-lo. Foi com esse objetivo que Deus ordenou ao seu povo no passado para construir aquele memorial de 12 pedras. E é para que os nossos filhos aprendam a temer o nome do Senhor, que o Senhor nos ordena que os nossos filhos conheçam os atos redentivos de Deus desse mundo, na história do seu povo. A geração de israelita crente do tempo de Josué provaram muitas bênçãos de Deus em Canaã. Porque aquela geração crente estava obedecendo à voz do Senhor, estava fazendo tudo que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés a Josué. O conhecimento de Deus estava naquela geração e era uma grande bênção para os pais e para os filhos. Mas o que nós vamos ler posteriormente é que esse conhecimento de Deus no meio do povo de Israel foi gradativamente sendo perdido no meio do povo de Deus na geração seguinte. Não queremos, irmãos, que o conhecimento do Senhor desapareça do nosso meio.
Mas nós queremos que esse conhecimento do Senhor se multiplique em nossa congregação. Nós queremos que esse conhecimento dos atos poderosos que o Senhor tem realizado na história do seu povo seja conhecido e celebrado pelo seu povo, não apenas de boca, mas de coração. Para que isso aconteça, precisamos levar a sério a pregação dominical, precisamos levar a sério o conhecimento de Deus que está sendo comunicado, a começar da pregação que nós, os nossos filhos, estão ouvindo em cada pregação no dia do Senhor. Mas não pode parar aí. Os pais piedosos precisam abrir diariamente a palavra de Deus em sua casa e instruir os seus filhos no conhecimento do Senhor. Queremos ver crentes lendo a Bíblia diariamente, instruindo os seus filhos, instruindo a sua esposa e instruindo a sua própria alma. Pare por um momento, irmãos, e pense. O que nós queremos semear para a próxima geração? O que nós queremos para essa congregação? Mais para frente um pouquinho. Que o conhecimento de Deus esteja estabelecido em nosso meio, para o nosso próprio bem? Ou que o conhecimento do Senhor caia na completa ignorância do povo para a sua própria ruína? Esteja certo de uma coisa: quando nós sairmos de cena, nós deixaremos uma herança para os nossos filhos aqui na congregação, para a próxima geração de crentes dessa congregação. Nós queremos deixar nessa congregação uma geração de crentes que obedecem a Deus, uma geração de crentes que tem prazer em servi-lo com santo temor, ou nós vamos deixar uma geração de pecadores que cada um faz conforme o que bem entender e assim praticando o mal diante do Senhor, como vai acontecer com a geração depois de Josué, no período dos juízes. Deus nos livre disso, irmãos. Deus nos livre de patrocinarmos a desgraça dos nossos filhos e da futura geração de crentes dessa congregação. Que Deus nos livre de patrocinarmos a nossa própria desgraça, porque se a gente causar isso aos nossos filhos, é uma prova de que nós mesmos já caímos na completa ruína. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos rogar para que o Senhor seja bondoso conosco e aplique essa mensagem a cada um dos nossos corações. Senhor Deus, misericordioso Pai, Tu, como um Pai bondoso que és, Senhor, Tu não deixaste os Teus filhos na ignorância do pecado, mas Tu enviaste Jesus Cristo para ser a nossa salvação, a purificação dos nossos pecados. Mas depois que Jesus realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, o Senhor não deixou esta obra poderosa sem um sinal que nos apontasse para ela. O Senhor não nos deixou sem ouvir essa mensagem de salvação, enviando-nos pregadores que dia após dia têm chamado a nossa atenção para o Salvador Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós e faze-nos como aquela geração crente de Josué, que guardou essa palavra no coração. Faze-nos como o salmista, Senhor,
pôde levantar a sua voz ao Senhor com alegria, celebrando o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel e o nosso Deus, dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ajuda-nos, Senhor, para que esse conhecimento salvador nunca seja abandonado em nosso meio. Ajuda-nos para que sempre haja um pregador fiel do Evangelho no púlpito dessa congregação. Por favor, Senhor, faze conosco como fizeste aquela geração crente. Quando teu servo Moisés não pôde mais seguir com o teu povo para dentro de Canaã, tu levantaste Josué, servo fiel ao Senhor, obediente, que teve todo o cuidado em fazer todas as coisas conforme o Senhor tinha ordenado. Abençoa-nos, ó Deus, para que quando o teu servo sair de cena, que tu possa levantar um outro homem, que possa continuar pregando esta verdade, por favor. Porque no dia que essa verdade parar de ser proclamada no púlpito dessa congregação, o povo se corromperá em seus pecados, pela falta do conhecimento do Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia de nós e das igrejas de Jesus Cristo espalhadas. Tantos lugares onde um dia o nome do Senhor já foi fielmente invocado, hoje se transformaram em verdadeiras sinagogas de Satanás. Senhor, que nós não subestimemos os nossos pecados, que militam contra nós dia e noite, que nós não subestimemos os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo, a nossa própria natureza. Que nós possamos provar a boa mão do Senhor nos conduzindo, que nós possamos continuar em nossa jornada até Canaã, que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, e esse conhecimento do Senhor continue sendo a luz durante a nossa caminhada, que o Senhor continue sendo o nosso farol que vai adiante de nós, como a arca diante do povo. Que nós possamos ver os nossos filhos temendo ao Senhor. E que ainda quando nós não estivermos mais aqui, possamos descansar em paz, de que os nossos filhos aprenderam o suficiente para ensinar os seus filhos depois deles. Para que a 1000ª geração ainda possa provar da misericórdia e da bondade do Senhor, até que Ele venha. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.